E hoje é dia do nosso quadro Momento Imobiliário. A gente volta a falar sobre permuta de imóveis. Para isso, eu recebo o Danilo Duarte, da Duarte Consultoria Imobiliária. Boa noite, Danilo. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Rô. Tudo ótimo. Falar sobre o assunto, retomar o assunto da semana passada. A gente começou a abordar um pouquinho sobre essa questão da permuta, mas ainda ficaram algumas questões. Para começar, então, o nosso bate-papo, só para relembrar, o que é a permuta de imóveis? A permuta de imóvel é a compra de um imóvel com outro em dação de pagamento, seja ele parcial, total ou superior. E aí existem algumas condições, né, Danilo, Exatamente. que a gente precisa se atentar. Quais seriam essas condições? Quando é viável fazer essa permuta de imóveis? Olha, o que eu costumo dizer para os nossos clientes, como eu já disse anteriormente, é uma permuta é o seguinte, não é o que eu quero, mas resolve o meu problema, a maioria das vezes, né? Então você tem que se atentar na parte documental, que não deixa de ser duas vendas de imóveis, né? Olhar com muito critério os documentos de ambos os imóveis, situação tabular dele, se tem inquilino, se não tem, se está vazio ou se o proprietário mora, se atentar à questão de prazos de entregas, porque é muito complexo, né? Se tem dois proprietários, esse precisa entrar nesse e esse para esse, como é que faz uma mudança dessa? Exatamente. Alguém vai ficar pelo menos um dia fora, né? Exatamente. Então é algo que parece que não, a maioria não se atenta, mas quando vai chegando o prazo, é algo muito complexo. Já vi situações dá até briga entre os compradores, porque quem vai sair primeiro? Então, algo que tem que ser pontuado no contrato, deixar isso muito bem claro, porque é complexo isso. Fica muito bem amarrado, né? Muito bem amarrado. Danilo, existe uma procura muito grande ainda por permuta? Foi mais na época do isolamento? Como é que está essa situação? Olha, venda de permuta é uma venda que ela é sempre bem aquecida. Por quê? Principalmente quem vem de outras cidades para cá, às vezes a pessoa está com pressa, não está conseguindo vender o seu imóvel na velocidade que ela esperava e ela busca a permuta como uma solução, de repente, mais curta. Como eu te disse, às vezes se ela tivesse com dinheiro na mão, ela não compraria aquele imóvel, mas aquele imóvel aceitando dela facilita. Né? Então, ela é um tipo de negociação que ela é sempre muito aquecida. Não é todas as imobiliárias que sabem fazer, que têm essa técnica, que conhece bem, principalmente os meandros da parte tabular e etc., como tem que ser feita a escritura e tudo, mas é um tipo de venda que sempre tem procura. A gente está nesse período de declaração de imposto de renda e acho que vale também a gente falar um pouquinho sobre isso. Como é que são as regras quando se trata de permuta na hora de declarar o imposto de renda? Olha, as regras elas são basicamente as mesmas da compra e venda. A diferença é que você vai declarar que o fato ocorreu concomitante, né, na mesma data. Você vai ter que seguir a escritura, não tem jeito. Então, tomar o cuidado no valor de declarar o valor exato que você vendeu o imóvel, porque quando você faz uma venda de permuta, vai lá, por quanto de fato ele está entrando e qual é o valor exato daquilo que você está comprando, né? Até para questões de lucro imobiliário e etc. Então você tem que seguir exatamente o que está na escritura, porque hoje é tudo confessado para a Receita, não tem jeito. Uma vírgula diferente cai na malha fina. Porque às vezes existe essa desconexão dos dados, até porque às vezes se pensa até em pagar um pouco menos, né, de TBI ou até de corretagem. Existe essa jogada de números, né? Existe, só que hoje não mais. Hoje os cartórios, no momento que ele faz a escritura, ele já coloca na escritura que as partes têm ciência que está sendo feita a declaração direto para a Receita. Então, hoje, quando o cartório faz uma escritura, automaticamente ele declara aquela escritura para a Receita. Antigamente isso não existia. Então, para que haja uma conciliação bancária maior, de fatos o que entrou na conta, o que saiu, para que iniba cada vez mais essa questão de passar por menos, não só por declarar menos, mas talvez se livrar de um lucro imobiliário e etc. A Receita Federal hoje está fechando um cerco quanto a isso. Então tem que prestar bastante atenção, muito. Mas é uma negociação que ainda vale muito a pena, vale, né? Se vale, sempre vale muito a pena. É uma negociação que facilita muito, nós já fizemos bastante, graças a Deus. É uma negociação bem legal. Ok, Danilo, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você. Obrigado você, e você, vendedor, que ainda não, o seu imóvel ainda não está na Duarte, não perca tempo.
cadastre seu imóvel conosco, que nós temos um volume muito grande de compradores. Momento Imobiliário. Oferecimento Duarte Consultoria Imobiliária. O Tati Cidade desta segunda-feira fica por aqui. Eu volto amanhã às 6:50 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até mais. Tchau, tchau.